Não sei, tem faltado um pouco palavras para falar, né, sobre esse tema, porque na verdade, eh, o amor deveria ser, ou esse tema em si, que é o amor, deveria ser aquilo que mais a gente deveria falar sobre e ao mesmo tempo alguma coisa que não precisa ser falada. Esse é o paradoxo. Então eu vou começar essa relação entre esses dois temas falando um pouco é, de como foi que eu conheci o yoga, né? Como foi primeiro, vamos dizer assim, esse amor, mas esse amor pelo yoga. Como a gente está aqui entre praticantes de yoga, é, quando eu conheci o yoga, eu tinha 17 anos e eu cheguei numa aula, numa escola de yoga, onde eu morava, em Aracaju, e quando cheguei procurando de manhã, e me falaram, olha, tem dois tipos de yoga aqui, tem o yoga para terceira idade e tem yoga para pessoas mais novas, mais jovens. E agora é o horário da terceira idade, então você pode voltar amanhã. Aí eu falei, não, como eu já estou aqui, eu vou fazer essa prática. E aí, quando eu cheguei lá, foi uma prática super, o que a gente consideraria uma prática suave, né? Assim, em relação à exigência corporal, né? Exigência física. Só que eu lembro da sensação que eu tive. Eu tinha ido de bicicleta, eu lembro de voltar de bicicleta para casa. E aquela sensação que ficou, né? Aquela primeira sensação de primeiro contato com uma prática de yoga, com Shavasana, por exemplo, que para mim é uma das. Para mim, o Shavasana é um das técnicas mais impactantes assim, do yoga, né? A primeira sensação que eu tive quando eu saí dali, para além de uma questão de um bem-estar físico, é, quando eu digo esse bem-estar físico, de uma sensação de estar, uma sensação de estar mais em si mesmo, né? De estar mais plenamente em si mesmo, né? E aí eu lembro de sair e ter essa sensação de estar escutando mais as coisas, estar percebendo mais as coisas que estavam acontecendo ao redor. E aí, dali para frente, né, eu comecei a retornar por conta dessa sensação. É, muito do que eu escrevo hoje é para tentar descrever essa sensação, né? E eu acho que o yoga, se a gente fosse definir de forma não convencional, o yoga é um convite, né? Eu vejo uma escola de yoga, ou yoga, vamos dizer assim, né? Como alguma coisa que está ali como um convite. Pode aparecer para você através de um livro, de um anúncio, de alguma coisa no Instagram, para além de qualquer, vamos dizer assim, qualquer ganho, e vamos dizer assim, ganhos que eu considero, que eu geralmente digo são ganhos secundários, mas são ganhos muito importantes também, mas além de qualquer ganho secundário, é um convite para a gente se perceber num primeiro momento. Porque
a gente começa a construir uma, uma narrativa para gente, e essa narrativa vai ganhando cada vez mais realidade. A gente vai crescendo e essa narrativa vai criando cada vez mais realidade para gente. E aí, daqui a pouco, isso que é uma narrativa, como o yoga vai dizer, eu estou falando narrativa, mas muitas vezes o yoga vai falar isso na linguagem de ser um sonho, né? Um sonho que a gente sonha. A gente vai entrando de tal forma nessa narrativa, a gente vai entrando de tal forma nesse sonho, que a gente começa a acreditar que esse sonho é a única realidade possível. E de alguma forma, nesse sonho que a gente vai construindo para a gente e coletivamente, a vida vai ganhando, primeiro, um valor de utilidade. E segundo, eu diria, a vida vai ganhando um valor de linearidade. Então, daqui a pouco a gente está caminhando dentro desse sonho, como se esse sonho fosse a única realidade possível, e olhando para a vida como uma linha, um caminho único sobre o qual eu caminho, com o objetivo de chegar lá na frente em algum lugar. Imaginando que quando eu chegar nesse lugar, eu vou encontrar alguma coisa, né? Eu vou encontrar ou uma felicidade, ou um ganho permanente, né? Ou a eternidade que eu busco, ou a plenitude que eu busco. E enquanto a gente vai caminhando nesse sonho, a gente vai vendo sinais, anúncios, né? A gente vai vendo, a gente tem coisas que nos sinalizam, assim, né? E nos sinalizam uma possibilidade. É, meu irmão, eu lembro de estar conversando com ele e ele falar assim, Thales, é alguma coisa indescritível quando você vê o seu filho nascer. Ele me contando que foi uma coisa marcante na vida dele, ver meu sobrinho nascer. E ele disse que abriu alguma coisa nele, assim. E ao mesmo tempo, ele descrevendo, abriu alguma coisa naquele momento. E aí vamos parar para pensar nisso, né? Quando a pessoa fala alguma coisa assim pra gente. Eu podia, nesse mesmo momento que meu irmão está contando sobre isso, eu podia estar na minha casa assistindo televisão. E aquilo para mim era um momento qualquer dentro do meu sonho. Para ele não. Alguma coisa se abriu naquele momento. Então entende o que a gente está falando de que dentro desse sonho que a gente vai vivendo e que a gente vai criando e criando coletivamente, criando individualmente essa narrativa ou esse sonho, constantemente na nossa vida tem coisas que vão sinalizando ou nos atravessando, né, para mostrar alguma coisa. Nesse caso, eu falei aqui dessa sensação do meu irmão. Mas o yoga é um desses convites. O yoga é alguma coisa que nos sinaliza. Só que diferente de outras coisas que nos sinalizam, o yoga ele pede que a gente caminhe em direção a ele, né? Então, meu irmão, eu pedi a licença aqui, né? Eu não conversei com ele antes, mas tá tudo bem, tá em família.
Meu irmão, antes do meu sobrinho nascer, ele estava desesperado. Eu lembro dele, ele não dava uma palavra, ele estava assustado. Não vou dizer desesperado, ele estava assustado. Porque naquele momento não fazia parte dos planos dele. E depois que ele nasceu, ele veio me falar isso, né? Que meu sobrinho nasceu, ele veio me falar isso. Então, vou trazer de novo esse exemplo para falar assim, é, nesse caso, foi alguma coisa que atravessou na vida dele, que chegou na vida dele, que abriu alguma coisa para ele. O yoga, ele vai nos dando sinais, ou seja, né, você vê um anúncio, vê alguma coisa, mas os textos de yoga, eles sempre falam, o yoga é alguma coisa que você tem que caminhar em direção. Você tem que ir ao encontro. E é interessante porque quando a gente vai ao encontro do yoga, a gente pode ir ao encontro do yoga buscando muitas coisas. E aí eu falo dessas questões secundárias, né? Se a gente for perguntar aqui, o que te levou ao yoga? A gente vai ver várias narrativas. Tem pessoas que chegam por questões de saúde. Teve uma amiga uma vez que perguntou, quando eu dava aula, ela perguntou para mim assim, o yoga, muito tempo atrás, praticar yoga emagrece? Eu respondi para ela naquele momento, sim, pode emagrecer. Não quer dizer que emagrece, né? Pode. E essa foi a razão pela qual ela entrou no yoga, depois se tornou professora de yoga. Então, muitas coisas podem nos levar em direção ao yoga. Mas o que está lá como aceno, ou como, vamos dizer, como uma porta aberta para a gente entrar, é alguma coisa que nos leva ou tem a possibilidade de nos levar em direção a nós mesmos. Então é por isso que nos símbolos do yoga, nos textos de yoga, que são vários, tem algumas narrativas que falam assim, né? É como se a gente virasse os olhos para dentro. Então imagina, seus olhos virando para dentro, né? Tem imagens também que colocam para gente de uma tartaruga entrando dentro do próprio casco, se recolhendo dentro do próprio casco. Então, é interessante porque, de alguma forma, quando a gente vai atrás do yoga, o yoga é esse caminho, isso que a gente vai em direção, e quando a gente chega lá, é como se essa linha do tempo, essa linha da nossa vida que a gente fica imaginando, que eu vou encontrar alguma coisa lá na frente, em todo o resto que a gente projeta lá para frente, quando eu chego nesse lugar, aquilo que eu busco caminha. Quando eu chego naquele lugar que eu imaginava, aquilo que eu estava buscando parece que caminha um pouco mais adiante. Porque a gente continua ainda pensando como tempo linear, que aquilo que eu estou buscando está lá na frente. Então, a prática de yoga enquanto conhecimento, ele dobra o tempo. Então, ele tem a possibilidade de dobrar essa linha do tempo, né? E fazer a gente reconhecer aquilo que a gente estava buscando como algo lá adiante, a gente reconhecer aquilo nesse momento que eu tô. Naquele momento que eu tô vivendo. É como se a gente caísse em si, o yoga vai dizer, chegasse em algum lugar, ou caísse em si. Né? Então, o que é esse cair em si? É, de alguma maneira, a gente fala muito dentro do yoga a linguagem de união, né? Por isso que a gente vem, né, fala da palavra amor, né, como alguma coisa que une,
que enlaça, que entrelaça, que né, agrega, vamos dizer assim. Mas existe dentro do yoga, e mesmo dentro do que a gente pode chamar de amor, algo que não é só no âmbito do unir, agregar ou trazer para si, mas algo também que diz respeito ao deixar para trás. Eu ia falar algo que diz respeito ao morrer, à morte, mas vamos usar uma palavra menos forte, né? Diz respeito ao deixar para trás. Então, de alguma maneira, acontece alguma coisa na prática de yoga que é abrir mão da ilusão, abrir mão disso que eu chamei de sonho, né? De uma narrativa já construída sobre mim, sobre a minha vida e sobre esse caminho que eu tenho como linear de um ponto para chegar de um ponto A até um ponto B. E isso muitas vezes a gente não se dá conta do que acontece na prática de yoga, ou na prática de meditação, ou na prática de hatha yoga. Uma outra palavra que o yoga vai colocar para a gente é, essa palavra é muito comum no texto de yoga, tá? É dissolução, dissolução, tá? A palavra dissolver, porque o yoga vai falar de um processo de manifestação e um processo de dissolução, tá? De manifestação e um processo de dissolução. E o que o yoga coloca como uma proposta, sendo a própria proposta do caminho do yoga, é uma proposta de dissolução. De alguma maneira, se usa, eu prefiro usar essa palavra do que uma palavra que algumas pessoas usam no sentido de retorno. Algumas pessoas usam a palavra retorno. O que algumas pessoas colocam como retorno, eu coloquei como esse dobrar-se, né? Então, de alguma forma, é uma dissolução que acontece. Que dissolução é essa? Existe uma primeira camada, tá? A primeira camada é a camada do sonho. O quanto eu consigo, mesmo que momentaneamente, abrir mão desse sonho? Essa é uma pergunta. Por exemplo, quando você dorme, quando você chega à noite e você vai deitar para dormir, você está abrindo mão momentaneamente desse sonho. Quando você entra naquele outro sonho que você está dormindo, esse sonho se dissolve momentaneamente em você, tá? E aí a sua mente se abre para uma outra possibilidade de sonhar. Na verdade, ali você sonha outros mundos, você sonha outras possibilidades. E no outro dia, você acorda e volta para esse sonho aqui. Eu tenho que fazer isso, tal hora, eu tenho que comer, tenho que fazer aquilo e tal, a minha vida é isso. Quando a gente vai para a prática de yoga, pode acontecer de você dormir, tá tudo bem. É um tipo de dissolução. Mas eu vou tentar descrever aqui esse processo de dissolução. A primeira camada é a camada do sonho. A primeira camada é a camada na qual a gente
projeta, na qual a gente narra a nossa vida, no qual a gente faz planos, no qual a gente pensa a nossa vida de forma linear, a gente pensa a nossa existência dentro daquilo que a gente gosta, dentro daquilo que a gente não gosta, dentro dessa construção. No primeiro momento que a gente senta ou vai praticar asana mesmo, ou vai sentar para meditar, ou eu quero trazer muito para vocês aqui a ideia do Shavasana em si, tá? O relaxamento final, o Yoga Nidra. A primeira coisa que eu abro mão é desse sonho, porque naquele momento eu não preciso sair dali para resolver nada. Naquele momento não tem nenhuma demanda sobre mim. Naquele momento eu não tenho nenhuma obrigação. Então, é um momento que você para. E é interessante pensar, cada vez mais eu falo isso, porque cada vez mais a gente vem entrando e vem sendo tomado por esse sonho de que eu não posso parar. Eu não posso parar por um tempo e não fazer nada. Então, esse sonho que a gente foi construindo, ele vai se dissolvendo, a gente vai abrindo mão dele momentaneamente. E aí, a nossa mente, pode ser que aconteça isso, pode ser que não. Né? Não vou dizer que sempre aconteça, mas é muito comum da nossa mente ir aquietando. Isso tem o texto de yoga, que é o Yoga Sutra, vai dizer que se chama Yoga Chitta Vritti Nirodha. Existe um processo de diminuição dos movimentos da mente. É como você imaginar assim. Imagine que você pega uma bacia d'água e você balança ela. E você está balançando ela, aquela água está vibrando ali dentro, né? E aí você para ela. O que vai acontecer com aquela água? Ela vai acalmando, acalmando, o balanço dela vai ficando menor, até que a gente tem a sensação de que ela estabilizou, certo? Uma outra imagem que eu queria dar para vocês é você imaginar uma garrafa de vidro, que você consiga ver, cheia d'água e com um punhado de areia, assim, no fundo. Então, você pega e balança aquela garrafa e a areia se mistura ali. E aí você para aquela garrafa. No momento que você para aquela garrafa, a areia começa a descer e aí você começa a ver novamente a água translúcida ali. Né? A água como ela é, ou seja, você começa a ver através. Então, a partir do momento que esse sonho que a gente cria, esse sonho que a gente criou de uma forma de viver específica e uma forma de viver na qual eu sou o centro, ela vai acalmando. Né? No primeiro momento, essa mente vai acalmando. E uma das primeiras sensações que a gente tem quando a mente começa a acalmar é essa sensação que eu falei para vocês, que foi essa sensação primeira que eu descrevi para vocês, que eu senti na minha primeira prática. Que é, olha só como é interessante escutar. Olha só como é interessante perceber, escutar. Porque é interessante a gente perceber que todas as possibilidades de vida são passíveis, são possíveis de ser escutadas por nós. Então, por exemplo, você pode, no sentido que eu estou falando de escutar, né?
O sentido que eu estou falando de escutar está associado a todos os sentidos que nós temos, tá? Então, por exemplo, hoje me chamou a atenção, hoje eu vi um anúncio, eu nunca estudei, mas hoje eu vi um anúncio de um curso de antroposofia. E tinha lá um dos temas, eu estava vendo, de um ano o curso, e um dos temas que estava lá é os 12 sentidos. É interessante, né? Dentro da antroposofia são 12 sentidos. Dentro do yoga são 5 mesmo, tá? São 5 sentidos. Então isso já chama a nossa atenção para uma visão de mundo, que é a antroposofia em si, que coloca mais 7 sentidos. Eu não sei quais são esses sentidos, tá? Estou só falando aqui porque eu li rapidamente lá, mas me chamou a atenção. Mas só da gente abrir a possibilidade para outros sentidos, abre a nossa possibilidade, mesmo que seja um sentido dentro de outro sentido, vamos supor que ele divida o tato em 3 sentidos, certo? Então, mesmo que seja isso, vocês entendem que a gente está falando de camada de sensibilidade. Então, o que a gente está chamando aqui de escuta são as possibilidades que nós temos através de todos os nossos sentidos. E quanto mais a gente consegue chegar num lugar em que a nossa mente aquieta, mais facilidade ou mais possibilidade nós temos de escuta. Então, a gente pode escutar, por exemplo, o vento. O vento a gente pode escutar com a pele, o vento a gente pode escutar com o ouvido, o vento a gente pode escutar com a visão. Quando a gente vê as folhas de uma árvore balançando, a gente está escutando o vento através das folhas. Então, nesse primeiro momento, essa primeira dissolução é como se essa camada de agitação da mente ou de produção de um sonho, no qual eu sou o centro, no qual o mundo inteiro deve estar à minha disposição para me servir nessa construção da minha vida. Nesse momento que eu vou aquietando isso, eu vou começando a olhar que existem milhares de outras existências nesse mundo. Milhares de outras formas de existir nesse mundo. E que, ao mesmo tempo, essas outras formas de existir nesse mundo, elas são encantadoras. Elas são únicas, elas são encantadoras, elas criam, elas tomam forma, elas mudam, elas atraem, elas se atraem, né? Elas se unem, elas se separam, elas se transformam. Isso, só essa primeira camada, vamos dizer, de dissolução, ela já abre a nossa mente para que esse nosso sonho linear ele comece a ganhar um espectro mais amplo. Ele comece a se abrir. Porque não sou só eu. Sou eu num mundo imenso, com várias outras formas de viver que estão junto comigo e que eu estou junto com elas. Então esse sonho já começa a ter a possibilidade de ganhar um sentido de algo que a gente vai chamar aqui, antes de falar de amor ou paralelo à palavra amor, ganhar um sentido da possibilidade de amizade. A gente geralmente pensa na amizade assim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim, ela é minha irmã de sangue e de alma. Quando ela me falou isso, eu entendi. Tem muita afinidade, ou seja, além de ter o parentesco,
tem a amizade, né? Então é isso que eu entendi que ela estava me comunicando. Geralmente a nossa amizade está associada a esses laços, né? Começa nesses laços da família, essa relação de cumplicidade, de amizade, de troca, e depois ela tem a possibilidade de ir se estendendo. Então, a gente consegue entender, por exemplo, se eu falar para você assim, você vê como isso é plástico, né? Como isso é. Se eu falar para você assim, existe uma relação de amizade sua com o seu cachorro. Se você tem cachorro com o seu gato, não tem? Apareceu, fui falar, apareceu um gato ali atrás da Ana Carolina. Ali. Apareceu, saiu agora. Deu pra ver? Saiu. Então, tem amizade com ele ou com ela? Sim, tem amizade. O que faz parte, ou o que precisa fazer parte para essa relação? Uma abertura, uma disponibilidade. Uma abertura, uma disponibilidade é o pré-requisito para a amizade, para essa relação. Só que a gente, de alguma forma, é educado dentro desse nosso sonho que a gente constrói, que é construído por ele também, de que a amizade vai até aí. Mas a gente não se dá conta, ou se dá conta através do yoga, de que a minha amizade pode ser uma amizade com uma árvore. A minha amizade pode ser amizade com a montanha, com uma montanha que tem aqui atrás de casa. A minha amizade pode ser uma amizade com o mar. A minha amizade pode ser amizade com o sol. Por que você acorda de manhã, quem pratica Ashtanga, eu falo muito isso. Olha, se você acorda de manhã para fazer uma prática de yoga com o sol nascendo, para mim, dentro da minha ideia, é antes de tudo uma relação com o sol, tá? É uma relação com o sol. É uma relação de quê? De amizade, de amor, de admiração, né? De respeito. Então, assim, não tem como você ver o sol nascendo e você não se admirar com o sol nascendo. Então, o yoga, de alguma forma, começa a nos mostrar essa amplitude da vida. E aí é o momento em que a gente começa a ter a possibilidade de incluir outros sonhos dentro desse sonho que a gente achava que era a única verdade. Ou, falando de outra forma, sonhar para além do nosso sonho. Incluir outras possibilidades dentro disso. Certo? Isso simplesmente com essa possibilidade que o yoga abre, num primeiro momento, de escuta. Certo? Só que isso não é trivial, o que a gente falou aqui. Pode parecer muito bonito, mas não é trivial. Por quê? Uma das coisas que você pode enfrentar, ou que você pode enfrentar no sentido de sentir ou perceber na sua vida, é que muitas vezes a pessoa está apaixonada, certo? Ela se encanta, né? Se apaixona. E aí, eu vou usar a paixão como aquilo que, né? Que, alguma coisa que
brilha nos nossos olhos, o que faz os nossos olhos brilhar em direção a alguma coisa, né? E isso que a gente coloca em direção a alguma coisa, não colocando necessariamente como a pessoa em si, né? Isso se a paixão for por uma pessoa. Pessoas se apaixonam por muitas coisas. Tem gente que se apaixona por um carro, por exemplo. Então, a pessoa pode se apaixonar, né? Mas o que de alguma forma ela está se apaixonando é por essa possibilidade amorosa. E essa possibilidade amorosa, de alguma maneira, a gente sabe que ela é alguma coisa grandiosa. Então, muita gente tem o medo de ir em direção àquilo porque é um medo de se perder desse sonho de uma verdade única. Ou desse sonho de que o meu caminho está pré-definido por isso, de eu chegar no ponto A, no ponto B. Porque quando a gente está falando dessa possibilidade amorosa, a gente está falando de, na chegada de um lugar que não tem tanta certeza assim. Porque nesse lugar onde a gente está falando que não tem tanta certeza assim, ele é um lugar que ele está além de todos os sentidos. E aí eu não estou mais falando de sentido enquanto sentido no corpo, sentido da mente mesmo. É um lugar que está além de todos os sentidos. E não é todo mundo que, de alguma maneira, quanto mais apegado a gente tiver a esse sonho, quanto mais firme e grudado a gente tiver nesse sonho, mais difícil é a gente lidar com essa amplitude ou lidar com a possibilidade de um lugar livre de sentido. Porque se a gente está falando de um lugar livre de sentido, a gente está falando na possibilidade de, olha, pode ser que não faça sentido nenhum eu chegar ali na frente, nesse na frente que eu estou imaginando. Isso, de alguma maneira, nos desconcerta, nos desmonta. E o yoga, ele está querendo fazer isso com você também. O yoga não é só um construir e unir. O yoga é um desconstruir e separar você desse sonho para você vislumbrar alguma coisa maior. Então pode ser, sim, que nesse se apaixonar ou nesse caminho de encontro a alguma coisa maior, a gente se assuste porque pode ser que desconstrua toda a ideia de que faz sentido eu chegar ali. Agora, não quer dizer que o yoga está tirando o sentido da vida da pessoa. Ao contrário. O yoga está querendo mostrar uma abertura na qual você constrói os sentidos. Isso aqui é diferente. A gente não está falando de um sentido pré-determinado que fala, chegue ali na frente e você vai encontrar. A gente está falando de uma desconstrução disso para a gente perceber um lugar aqui e a partir desse lugar aqui eu construo os meus sentidos. Entende a diferença? Quando a gente está falando de que você vai encontrar esse sentido lá fora, ali adiante, a gente está falando de uma promessa de chegar em um lugar. O yoga está querendo mostrar um lugar em você
que num primeiro momento todos os sentidos se dissolvem e quando você retorna dele, você constrói os sentidos. Porque tudo faz mais sentido a partir desse lugar. É isso que a gente está chamando aqui de amor. E aí a gente pode falar de uma segunda dissolução que acontece dentro da prática. E essa dissolução está associada a esse caminho que a gente faz de, quando a mente vai aquietando, de se sentir mais vivo, mais viva na respiração. Certo? Muitas vezes durante o nosso dia, a gente está preso a várias questões na nossa mente, dessas projeções, e a gente esquece de um fato simples, uma questão simples, de uma evidência simples. Você está viva. Você está vivo. E muitas vezes só de lembrar isso, de voltar para a respiração, em qualquer momento do dia, de voltar para a respiração que tenha uma profundidade, que tenha um ritmo, que tenha um sentido em si, a gente já lembra disso que é algo essencial. Eu estou vivo. A outra pessoa do meu lado está viva. E a possibilidade que a gente tem de se encontrar é agora. A possibilidade que eu tenho de encontrar com esses outros sonhos que estão sonhando junto, como a gente falou, da folha, do vento, do mar, de uma fala, de uma conversa com uma pessoa, dos olhos de uma pessoa, é agora. Então a respiração, ela é essencial para a gente, de alguma maneira, resgatar ou lembrar dessa simplicidade. Ou mesmo ajudar a gente a acalmar a mente para reconhecer ou para lembrar dessa simplicidade. Porque a respiração, de alguma maneira, galera, ela nos lembra, assim, do tempo. Né? Ela nos lembra do tempo. A nossa vida era marcada por esse ciclo de respirações. A primeira coisa que você faz quando você sai da barriga da sua mãe e mergulha nesse sonho que a gente está falando, a primeira coisa que você faz é respirar. Depois você começa a aprender a falar, né? E aí esse sonho começa a ser moldado. Mas a primeira coisa que você faz é respirar. E nessa respiração que você faz e entra no mundo, eu vou te dizer, a sensação que a gente tem na infância de que a gente é muito mais vivo do que depois que a gente começa a acreditar nesse sonho da mente. É por isso que realmente a vida para a criança parece mais viva. Bom, quando a gente vai indo para a respiração e a gente está falando dessa dissolução, quando eu falo dissolução, entenda, a gente está falando de, pensa assim, agregando camadas, certo? Juntando camadas. Não estou querendo dizer que a mente dissolve na respiração, ou seja, que você deixe de pensar, não é necessariamente isso. Mas estou falando que alguma coisa se junta ali, vamos colocar assim, como a nossa atentividade, ela abraça a respiração. E tem uma relação muito estreita que o yoga vai falar para a gente através de uma outra linguagem,
que é a linguagem dos chakras, que quando a nossa atentividade abraça a respiração, de alguma forma, a gente também expande para a pele, para a percepção através da pele, para essa sensorialidade da pele em si, certo? E a pele tem uma qualidade diferente dos outros sentidos, né? No sentido pensando todos os sentidos como escuta, a pele, ela precisa, a pele precisa do toque, né? Ou seja, olhar, você pode olhar o mar. É diferente de você mergulhar no mar, na água do mar. Então, a pele é esse mergulho, ela precisa do toque, ela precisa da relação, certo? E o que está como fundamento da pele e da respiração, se a gente vai deixando essa camada de dissolução, né? Vamos dizer assim. O que está como fundamento da pele e da respiração, como base, como fundamento, é um balanço. Ou a gente pode dizer assim que é um pulsar. Vamos lá, vamos tentar. Quando a gente deita no relaxamento ou no Shavasana, né, no Yoga Nidra, muitas vezes você ainda fica ali, né, ligado às coisas, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que resolver aquilo, eu tenho que não sei o quê, né? O pensamento ainda fica vagando, grudado nesse sonho. Pode ser que momentaneamente você se desprenda disso. E a sua atentividade, ela descanse na respiração, nesse movimento da respiração, certo? Me diga se faz sentido isso. Já aconteceu isso com você? Aquietar na respiração. Pode ser que à medida que você vai aquietando nessa respiração, e muitas vezes, por exemplo, deixa eu ilustrar aqui o que eu falei da relação da respiração com a pele. Muitas vezes a gente faz um pranayama, como o Bhastrika, por exemplo, um pranayama dinâmico. Que a sensação que dá é que essa camada da superfície da sua, né, que é a sua pele, se sensibilizou. Porque é como se a gente levasse mais energia para essa periferia, né, para a pele em si, para essa camada. Quando a gente vai ali para o Shavasana, isso também pode acontecer no Asana, isso acontece no Asana, tá? Quando a gente vai para o Shavasana ou Yoga Nidra, que mesmo a respiração vai acalmando ali, a sensação que a gente tem é que essa energia ou esse calor que está na pele, na superfície, ele vai se internalizando, ele vai indo para dentro do corpo. Tanto que você pode começar a sentir frio na periferia, sentir frio lá na pele. Porque esse calor é como se ele fosse indo mais internamente. E é o momento exatamente que a nossa respiração vai aquietando. As duas coisas vêm juntas. E aí você pode começar, você tem a possibilidade de perceber outros movimentos no seu corpo. E aí é o que eu falo de um balanço, ou de um pulso. Se eu começar a relaxar e deitar e relaxar, mesmo você começa a perceber que o seu corpo tem um pulso vital,
certo? Faz sentido isso? Quando você percebe isso, geralmente é quando a sua atenção já se desprendeu dos objetos. A gente chama isso dentro do yoga de pratyahara, tá? A sua atenção se desprende dos objetos e ela vai descansando em si, certo? Entende o que a gente está chamando de dissolução? Tudo bem até aí? Faz sentido isso? Tá. É, a pergunta é, tá, entendi. Então, tem esse pulsar do corpo, que a gente está chamando aqui também de um balanço. Eu gosto da palavra balanço porque a gente lembra, eu especialmente, lembro do mar. Se você olha para o mar, você pode ver o mar super agitado, tá? Tem aqueles dias do mar super agitado, mas se você mergulhar, mesmo que seja super agitado na superfície, você começar a mergulhar, aquilo que é ondulação e agitação vai começando a se transformar num balanço, né? Num pulsar ou num balanço. Essa é a mesma questão que acontece no nosso corpo. E aí a pergunta é, imagina que não tem pressão, tá? Vamos tirar a questão da pressão dentro da água. Imagine você mergulhando mais dentro da água. O que estaria numa camada mais profunda? Esse balanço poderia se dissolver em quê? Ou não precisa ser, eu coloco o mar como uma imagem, né? Mas isso acontece quando você aquieta. O que está como uma camada mais, eu não vou dizer nem mais profunda, porque eu não gosto muito dessa ideia de profundidade, mas vamos dizer uma camada mais ampla, tá? Porque quando a gente fala ampla, a gente fala para todas as direções, a gente não está falando só para baixo. Mas ampla é um silêncio, que a gente poderia chamar também de uma quietude, um silêncio. Esse silêncio é onde, o que a gente falou, todos esses sentidos que estão na superfície, eles se dissolvem, certo? O que o yoga vai dizer? Olha, esse silêncio, ou essa amplitude, ou vamos começar a usar uma outra palavra que o yoga diz, essa plenitude, eu não vou usar nem a palavra felicidade, porque a gente coloca em contraposição a tristeza, a felicidade. Vamos dizer plenitude, tá? Esse oceano, vamos colocar a ideia do oceano, certo? Ele está aqui agora. Você está mergulhada nesse oceano. Você é uma onda nesse oceano. Então, entende? Vamos tentar visualizar essa imagem. Visualiza assim: você como uma ondulação no oceano, certo? Essa imagem aqui desse lado. E visualize agora, desse outro lado, uma, um caminho reto, uma linha reta, que diz assim: do ponto A ao ponto B, quando você chegar no ponto B, você vai entender o que é esse oceano, o que é essa amplitude. Entende a diferença de uma imagem para outra? Você está no oceano. O oceano é esse lugar que você está.
mergulhado como uma onda. E esse lugar que, a todo momento, de alguma maneira, se a gente começa a perceber, se a gente começa a sair um pouco desse nosso sonho linear, ou desconfiar dele, falar, será que é isso mesmo? E começa a ampliar um pouco a nossa escuta, por mais que a gente não tenha entendido totalmente o que o yoga quer dizer em relação a você está no oceano ou você é o oceano, quando a gente começa a olhar com um pouquinho mais de desconfiança para esse sonho linear e começa a abrir para outros sonhos, a gente vai começando a se dar conta de que tem várias coisas que estão sinalizando para a gente de que nós somos esse oceano, de que você já está nesse oceano. Seja o yoga, seja, como eu falei em relação ao meu irmão, o nascimento do filho dele, do meu sobrinho, seja a fala de alguma pessoa, seja um abraço, seja um sonho mesmo, porque às vezes a gente deita para dormir e vem um sonho que mostra alguma coisa para gente, ou que lembra alguma coisa para gente. Então, a gente começa a perceber que o universo em si, ele vai nos mostrando alguma coisa. Porque o universo em si, todas essas possibilidades que a gente falou, né, de vida, ou da vida se manifestar, elas sinalizam para a gente, a partir de um olhar, né, que nós somos uma possibilidade de olhar junto. E é nesse olhar junto que alguma coisa se abre. Alguma coisa se abre. É como se eu tivesse aqui nesse meu sonho, assim, e alguma coisa viesse abrisse. Porque, na verdade, não é alguma coisa que vem e abre, é alguma coisa que vem e me abre. É alguma coisa que vem. Geralmente, quando alguma coisa vem e me abre, ou abre você, a gente tem isso como experiências marcantes na nossa vida. E geralmente é isso que a gente chama de amor. Então, assim, dentro dessa linguagem que a gente está falando, dentro desse exemplo que eu estou falando para vocês, o nascimento do meu sobrinho abriu o coração do meu irmão para alguma coisa. Assim como o yoga abre o coração da gente inúmeras vezes, e não é só uma vez, porque o yoga é aquilo que vai nos lembrando, né? O yoga vai novamente nos acenando, porque esse sonho que a gente cultiva fechado, único, né, no sentido de fechado, a gente acredita muito nele como sendo a única verdade. Então o yoga vem constantemente para nos abrir. E essa abertura, ou o contato com essa abertura, ou essa, vamos dizer assim, geralmente eu descrevo isso, eu tento falar sobre isso como alguma coisa que nos rasga o momento, assim. É como se
a gente estivesse vendo um tecido, né? Só um tecido, alguma coisa assim, através de um tecido, e isso vem e faz assim, rasga esse tecido, né? Esse véu rasga, e quando se rasga esse véu, o que a gente vê é essa abertura. Então, se a gente for falar no sentido de tempo, é como se rasgasse momentaneamente essa linearidade do tempo e a gente visse a, a eternidade naquele momento. E isso mostra pra gente, quando a gente vê a eternidade num momento, assim, isso mostra pra gente que o que eu estou buscando lá na frente é essa eternidade, que eu estou vendo ali naquele momento. Então, cai toda ideia de buscar lá na frente. Cai naquele momento. Cai. E depois volta. Então, o yoga quer mostrar que esse cair momentaneamente, essa ideia da eternidade adiante, no futuro, e vislumbrar a eternidade aqui, né? Ou vislumbrar, vou tirar a palavra eternidade, né? Mas a gente pode usar várias palavras para isso. Mas vislumbrar essa plenitude aqui, ou vislumbrar essa abertura aqui, ou vamos dizer, esse lugar, né? Que é um lugar no mundo e um lugar em si. É isso que, de alguma maneira, dá para gente a possibilidade de um sentido amplo na nossa vida. E o sentido amplo na nossa vida é um sentido circular. A gente pensa na vida de uma forma linear, a vida ela é circular. Porque quando a gente. A única coisa que eu consigo pensar quando a gente pensa na vida linear assim é o cavalo, com aquela coisa aqui. Né? Agora, pensar a vida circular é a gente começar a olhar ao redor. A gente troca a ideia de linearidade por uma ideia de campo. Porque, no fundo, olha só, o que eu tenho na minha vida, de verdade, não é um futuro. O futuro é uma possibilidade que eu construo. Mas o que eu tenho mesmo não é o futuro. O que eu tenho mesmo é o que eu tenho ao meu redor. Entende como muda? Porque muitas vezes a gente tem muita coisa ao nosso redor, mas porque a gente está olhando só nessa linha lá na frente, a gente se perde disso tudo que está ao redor. A gente não aprecia isso tudo que está ao redor. E a nossa única possibilidade de amar, vamos colocar assim, né? Não o amor em si, mas de amar, é descobrindo o amor aqui nesse momento. Né? Descobrindo essa abertura, esse lugar nesse momento. E o amar como esse estar em círculo, né? Estar no campo, a partir do qual eu me relaciono a partir de uma abertura com as coisas que estão ao meu redor. Essa percepção muda completamente o sentido da nossa vida. Porque é o nosso sonho que recorre e que retorna e que é um sonho individual e um sonho coletivo, vai dizer assim: o tempo é linear, corra para alcançar o que você quer. O yoga vai botar a gente para deitar, e eu estou falando de depois de... Olha só que interessante a metáfora do yoga, certo? Olha só que interessante.
As pessoas pensam muito na metáfora do yoga ainda linearmente, com a ideia de progressão. Vou trazer uma outra ideia para vocês. O seu corpo, na prática de yoga, toma a forma do sol, da lua, de animais, de plantas. E depois você deita no chão, na terra, com os olhos olhando o céu. Que você está no Shavasana. Se você está com os olhos abertos, você olha o céu. Se você fecha os olhos, você olha o céu. O céu sempre esteve ali, enquanto o seu corpo estava mudando de forma. O céu estava ali, aberto. E aí você abre os olhos e vai sair para a sua vida a partir de um lugar de mais abertura para o mundo do que de fechamento e linearidade. Entendeu a percepção? Essa é a percepção de campo, essa é a percepção de círculo. Só que, novamente, quando a gente sai com essa percepção, vão repetir para a gente: o tempo é linear, corra. Não quer dizer que você não vá correr. Pode ser que você corra, pode ser que você caminhe, pode ser que você salte, pode ser que você suba numa árvore. A grande questão é derrubar a ilusão de que eu preciso correr para alcançar lá na frente. Aí você pode correr. Você percebeu que o céu está ali, você pode correr. Mas você não vai correr para alcançar o céu. Você vai correr com o céu. É diferente. Então é isso que a gente chama, ou poderia chamar aqui, de amor. De alguma maneira, a gente tá, vamos colocar como, usando as palavras do Ailton Krenak, só assim eu acredito que a gente pode estar radicalmente vivo, como ele diz. Né? A gente pode estar radicalmente vivo apenas quando a gente se desloca desse sonho linear para um lugar de abertura, para que nesse lugar de abertura a gente consiga estar vivo junto com outras formas de vida. Aí a gente pode estar radicalmente vivo. Então, é muito diferente essa ideia, que é uma ideia assim, eu posso me sentir vivo e forte se eu consigo, por exemplo, cortar uma árvore e fazer dessa árvore, de um tronco de uma árvore, um barco para eu remar. Né? Isso tem uma potência nisso, de você transformar essa realidade ao seu redor. Certo? Existe uma força nisso, existe um vigor nisso. Agora, você pode se sentir radicalmente vivo olhando para aquela árvore. Porque aquela árvore está plenamente viva. Só que nesse sonho que a gente vive, vão contar sempre pra gente que a única forma de estar radicalmente viva é a primeira, na qual eu preciso arrancar uma árvore para fazer alguma coisa com ela. No caso que eu preciso dominar alguma coisa para me sentir vivo. O yoga vai dizer, isso é uma forma de você
estar no mundo, transformando essa realidade. E a gente vai estar no mundo dessa maneira, porque você fala, você pensa, você interage, você constrói coisas, você, né, trabalha. Agora existe essa outra forma da gente se sentir vivo, que é você se sentir vivo com a vida pulsando ali. Então, olha que interessante. Isso é uma deturpação, né? Eu falo que é uma deturpação porque a gente levou isso ao extremo. Vira e mexe, você vê notícia aí de que a pessoa, sei lá, matou uma onça pintada e tira foto com uma onça pintada, né? Com o maior prazer nessa foto, como se ele estivesse dizendo assim: eu domino esse animal. E esse animal, se for parar para pensar, é um animal que ele é lindo, certo? Então, na ideia daquela pessoa, essa beleza ou mesmo essa ferocidade ou essa forma que é aquele animal, para ele ter um prazer, ele precisa ter a sensação de dominar, certo? Uma outra forma que a gente poderia mostrar para essa pessoa de sonhar ou de estar vivo é estar vivo com aquela onça. Porque admirando, contemplando aquela forma daquela vida, que é uma forma de estar no mundo. É isso que a gente está falando, que é a possibilidade de sonhar junto com aquele sonho, né? Aquela forma de estar no mundo. Então, a gente não está negando um prazer, a gente está incluindo um prazer que muitas vezes é mais amplo, ou seja, a gente está falando de uma possibilidade mais ampla. E eu estou falando isso, né? Essa parte agora, porque muitas pessoas questionam nesse sentido de, mas se eu reconhecer essa amplitude aqui, né? Ou se eu reconhecer esse pleno aqui, né? Se eu perceber essa abertura, né? Eu vou deixar de fazer as minhas coisas, eu vou deixar de fazer os meus planos, eu vou deixar de ter os meus desejos, deixar de ter as minhas realizações. Não. Isso também nos traz prazer. Isso também nos traz, vamos dizer, realizações, né? Realização no sentido de sentir-se vivo. Porém, você pode estar nisso a partir de um lugar mais amplo. E esse lugar mais amplo é um lugar no qual a minha mente, o meu coração, descobre uma vida que se amplia com a ampliação da vida fora. É como se operasse um deslocamento. Esse deslocamento que a gente está falando é o que geralmente vem na. Eu estou tentando falar de uma outra linguagem, o que muitas vezes vem na linguagem do yoga como o ego, né? E o ego vira esse vilão, né? Então, esse deslocamento que a gente está falando é o deslocamento de que eu sou o centro e o universo precisa me servir. E isso é muito importante da gente falar quando a gente fala de amor, porque esse é o amor do Instagram. Esse é o amor narcísico, certo? Esse é o amor que
A minha imagem está no centro. E a gente está falando desse amor que é uma abertura. E dentro desse amor que é uma abertura, existe a possibilidade, isso é uma possibilidade humana, e aí por isso que a gente fala a possibilidade de estar radicalmente vivo, de que a vida se amplia em mim ao ver a vida pulsando fora de mim. Porque mesmo essa ideia de dentro e fora, ela perde essa divisão tão clara assim. E você sabe o que é isso, eu não estou falando nada diferente do que você não sabe. Basta você olhar e ver o seu filho ou sua filha alegre. Agora, qual é a diferença? O filho ainda é uma extensão de mim. Esse cara que vai lá e mata a onça e tira uma selfie com a onça, ele pode ser um grande pai. Entende? Então, essa possibilidade que a gente está falando do yoga é a possibilidade de, a partir desse lugar que a gente falou antes, a partir dessa ampliação, a partir dessa amplitude, a gente ir ampliando a nossa relação de amizade com o mundo. A ponto de eu começar a perceber que a minha possibilidade de amizade com o mundo é dentro desse campo. Ou seja, está associada às coisas que eu encontro. Então, se eu descubro um lugar de associação ou de abertura em mim, se abre uma possibilidade de eu, vamos dizer assim, a minha vida em si, que é esse bem que eu tenho, que é a vida em si, ela se expressar no mundo, ou se ela se relacionar no mundo, a partir dessa essência, né? Vamos dizer alguma coisa essencial, que é a possibilidade de amizade com o mundo. Não é necessariamente com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com meu irmão, com meu sobrinho, mas é com a vida em si. É isso que o yoga quer dizer quando ele diz fala de compaixão, por exemplo, fala de amor em relação a todos os seres, ou fala de ética. Só que isso, nesse sentido, quando a gente, vamos lá, vamos voltar, só para a gente. Quando a gente fala de todos esses processos de dissolução que a gente foi falando, né, de dissolução para reconhecer alguma coisa essencial, não quer dizer que a gente vai ficar ali. Não quer dizer que eu vou ficar ali no chavá, essa nota é muito boa aqui, o professor pede para você voltar, você não. Tô ali. Dá vontade. Às vezes o professor fala uma vez, fala duas, e a gente meio que finge que não ouviu, e aí só vai escutar quando a pessoa, então vamos todos sentar. E você tá bom, todo mundo vai sentar, eu sento também. Então, a gente vai sair desse lugar, só que sair desse lugar é uma permanência. Cada vez mais vai se tornando uma permanência, ou seja, é estar nesse lugar para, a partir desse lugar, eu me relacionar com esse mundo. Ou, mais bonito ainda, eu diria, a gente vai esquecer desse lugar. Isso é certo. O mais bonito é quando a gente se vincula a associações na nossa vida que as pessoas com as quais a gente se vincula ajudam a gente a lembrar desse lugar em nós.
E o yoga vai dizer, quando uma pessoa te ajuda a lembrar desse lugar em você, isso é amor. Então, o que o yoga está dizendo, está querendo dizer para você, por exemplo, vamos falar desse exemplo como eu comecei falando lá do meu irmão, do meu sobrinho. Esse lugar que é o âmbito da família, vamos dizer assim, esse lugar que a gente, quando vai falar disso, fala de raiz, fala dessas coisas mais arraigadas, elas podem ser uma possibilidade ou simplesmente são uma possibilidade da gente reconhecer o fundamento amoroso em nós. E aí, eu penso assim, a gente tem uma família de sangue e a gente tem as nossas famílias que a gente escolhe. A gente tem as nossas famílias de interesse, de amizade, né? Então, essa família também, como essa possibilidade de lembrança. E no yoga, o yoga ainda vai falar que nós temos a família no yoga. E a família no yoga, o yoga vai dar o nome de Sangha. Então, essa família do yoga ou no yoga também é para nos lembrar e a gente se lembrar mutuamente de quem nós somos. E essa família no yoga não está associada só às pessoas. Obviamente, está associada às pessoas que você relaciona, os professores, as professoras, as relações que a gente vai estabelecendo dentro desses laços, os amigos, as amigas. Mas, ao mesmo tempo, a família dentro do yoga, de uma forma mais ampla, é a própria prática e são os próprios textos de yoga. Isso também é uma família, porque é aquilo que nos lembra. É aquilo que nos leva ou tem a possibilidade de nos levar para esse lugar ou nos lembrar desse lugar em nós. Certo? Tanto quanto um irmão, pai, a mãe, um filho. O yoga também tem essa força de ajudar a gente a reconhecer um lugar. E esse lugar é um lugar que a gente chama que é o amor. O amor é esse lugar, o amor é a lembrança desse lugar, o amor é aquela pessoa que nos lembra desse lugar.